Oi, queridos. E aí, tudo bem com vocês? Top! Nós vamos iniciar mais uma série falando sobre a palavra de Deus. Mas antes da gente começar, vamos ajeitar as coisas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho e toda vez que tiver um vídeo novo, que eu tô gravando toda semana, você vai ser notificado. Comenta, compartilhe, deixa um comentário, deixa uma pergunta. Se você ficou com dúvida com alguma coisa ou quer elogiar, não tem problema nenhum. Pode colocar aí, dá um like, dá um dislike, né? Tranquilo. Eu também gostaria de falar com você sobre o meu canal, a minha página no Instagram, Ana Agape, Agape com H. Toda quarta-feira tem uma live às 10 horas da manhã chamada Live Cultura do Reino. Nessa live a gente trata sobre os assuntos do reino onde a gente mora hoje. A Bíblia diz em Colossenses 1,13 que ele nos tirou do império das trevas ou do domínio das trevas. Esse reino aí a gente já conhece, só prejuízo, só tristeza, só engano. E ele nos levou para um reino novo, um reino de luz, um reino onde Jesus é o Senhor. E nós precisamos aprender a nos mover nesse reino para usufruir de tudo que esse reino nos oferece. Então, Deus tocou no meu coração e aí nasceu a live Cultura do Reino. Toda quarta-feira no Instagram, Ana Agape. Entra lá, quarta-feira às 10 horas, vamos participar, vamos interagir, e aí a gente vai ser enriquecido. Essa live, esse canal, foram criados para o seu enriquecimento espiritual. Então, eu gostaria de fazer uma série sobre a oração. Eu sei que existem vários tipos de oração, mas sabe quando eu estava estudando sobre oração, Deus tocou no meu coração que muitas vezes nós sabemos os tipos de oração, que oração usar agora, que oração usar nessa situação, nós sabemos. Mas a gente precisa, Deus me mostrou 3 pilares para uma oração bem-sucedida, para uma oração com resultados. Quem é que não quer resposta de oração? E muitas vezes, muitos cristãos estão frustrados com a sua vida de oração porque não obtêm as respostas que eles desejam. E quando Deus me mostrou esses 3 pilares, a minha vida de oração melhorou. E nós vamos estar começando com o primeiro pilar. O primeiro pilar é você entender, é você ter a consciência de quem Deus é. Sabe? Como assim, Ana Cláudia? Deus é o Todo-Poderoso. Ele simplesmente é aquele que criou todas as coisas. Ah, mas isso eu já sei. Mas isso tem que ser uma verdade dentro de você. Porque as nossas atitudes, de vez em quando, elas mostram que que nós confiamos ou que nós temos a ideia de um Deus que é fraco. De um Deus que a gente às vezes nem quer orar, porque a gente acha, Deus não vai poder resolver isso. E quando eu tenho a consciência de que Deus não pode resolver as coisas, de que Deus não vai dar uma saída, eu estou tendo uma consciência de que Deus é pequeno, de que Deus é frágil e de que Deus é incapaz. No capítulo, no livro de Isaías, no capítulo 40, nós vamos ver sobre a majestade, a grandiosidade de Deus. E alguns versículos lá chamam muito a minha atenção. Lá diz que na concha da palma da mão de Deus cabem todas as águas da terra. E que quando elas estão na concha da mão de Deus, parece pingos num balde d'água. Você já imaginou o tamanho dessa mão? E sabe, queridos, às vezes o nosso carocinho de feijão aqui, ele não consegue imaginar essa grandiosidade, mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo e ele nos revela as grandiosidades de Deus. A Bíblia diz que ele chama, lá no capítulo 40 de Isaías, que ele chama o seu exército de estrelas e nenhuma falta. E Deus sabe o nome de cada uma delas. Meu Deus! Você já viu quantas estrelas tem? E Deus conhece todas. Deus sabe de todas elas. E as chama e elas vêm pelo nome. Por quê? Porque Ele é o Criador. Porque Ele é aquele que criou todas as coisas. Então, na minha oração, quando eu tenho consciência,
para quem eu estou comunicando, para quem eu estou direcionando a minha oração, as coisas mudam. Sabe, queridos, quando nós temos uma audiência com alguém muito importante, vamos colocar aqui o presidente do Brasil, né? E aí você tem uma audiência, você vai chegar lá e vai falar das suas necessidades. Você fica, meu Deus, eu vou falar com o presidente, eu vou falar com aquele que vai poder responder. Queridos, Deus é muito mais do que o presidente. Sabe, às vezes eu chego num lugar e eu pergunto alguma coisa, eu não sei. Querido, me chame quem pode resolver esse meu problema. Sabe, eu quero falar com o chefe. Querido, quando você está orando, você está falando com aquele, o único, que pode resolver a sua situação. Você está falando com o chefe do universo. A Bíblia diz que Deus cria as coisas daquilo que não existe, que é um problema, o que é uma aflição para ele. Então, quando eu tenho essa consciência de que Deus é o Todo-Poderoso, que ele é o maravilhoso, que ele é o Criador, a minha oração muda. Outra consciência que eu tenho que ter dentro do Deus grande é que esse Deus, ele é o meu Pai. Eita, ele é o meu Pai. Ele é aquele que me desejou. Ele é aquele que não desistiu de mim em momento algum. Querido, pensa aí. Se você tem um filho, ou se você... Lembra aí, quando você era criança. Eu vou chamar o meu pai. Eu vou chamar aquele que pode resolver. Eu costumo dar esse exemplo. Sabe quando tem cantina na igreja e você tá lá resolvendo as coisas e aí o seu filho, mãe, pai, você o que é, menino? Eu quero uma coxinha. Antes ele já passou lá na cantina e ele olhou, o que você quer? Não, nada não. Ele olhou todo tímido. Aí ele foi pedir para você, ou para o pai ou para a mãe, aquele que tem responsabilidade, né, sobre a vida dele. Vai lá, pega o que você quer e diz que eu depois vou lá pagar. A pessoa lá já conhece de quem ele é filho. E ele chega lá, quero 2 coxinhas e uma Coca-Cola. Quem é que vai pagar? Meu pai vai pagar. Sabe, queridos, é com essa confiança que a gente tem que enfrentar as adversidades da nossa vida. É com essa confiança de que o Todo-Poderoso, o dono dessa jossa aqui, é meu pai. Aquele que pode, aquele que tem poder. Eu, durante muito tempo, porque eu não tive um pai natural que me protegeu, que cuidou de mim, eu tinha um receio dessa ideia de Deus ser meu pai. Mas eu fui vendo a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a paciência de Deus na minha vida. E quando eu conheci, amado, chamar de pai, entender que ele é o meu pai, sabe? Estou em perigo, pai, me socorre. É essa postura que nós devemos ter quando oramos. É essa postura que devemos ter quando estamos crendo nas promessas de Deus, de que ele é o Todo-Poderoso. Não existe ninguém acima de Deus. Não existe ninguém mais poderoso que Deus. Deus não está em pé de igualdade com o diabo. Deus está muito acima do diabo, muito acima das maquinações dele. Deus e o diabo não é o bem e o mal. Tá ali brigando. Não. Deus é poderoso. Deus é soberano. E esse Deus poderoso, esse Deus soberano é o seu Pai. E sabe, tem uma música que diz assim: o grande Deus, o nosso Pai. Isso toca muito na minha vida. E eu creio que se você tiver essa consciência, criar essa consciência, sabe, olha a natureza, olha para você, pega um livro de anatomia, olha as células. Tudo isso foi Deus que criou. E sabe que ele não tinha matéria-prima? Ele criou do nada. Ele criou do poder dele. Seja abençoado na prática dessa palavra. Se inscreve no canal, compartilha, curte. Um cheiro.